Depois de 10 episódios, a gente finalmente chegou no final da temporada. Mas será que acabou bem? Salve telanautas, como estão vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui finalmente para falar a respeito do desfecho, do season finale de Star Trek Lower Decks na sua 4ª temporada, que chegou no 10º episódio, Old Friends, New Planets, ou Velhos Amigos, Novos Planetas. Quando se está contando uma historinha serializada e você espalha todos os detalhes a respeito da trama que você está contando em múltiplos episódios, lá no final, na hora de fechar, na hora de fazer o desfecho, quando você não faz isso de forma plenamente satisfatória, você acaba prejudicando, inclusive episódios que mandaram bem, mas que vieram antes. Esse episódio aqui foi feito sob medida para ser extremamente emocionante. Mas eles acabam fazendo isso de um jeito que não responde todas as perguntas, ou pelo menos não de forma satisfatória, o que faz com que a apreciação em torno dele, para mim, tenha diminuído um pouquinho. Para quem está chegando agora e para quem já é da casa, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça o seu like, que é o que move o canal. Deixe o tio Heitor feliz com esse simples ato e colabore. Inscreva-se no canal e faça parte da comunidade nerd mais supimpa da internet. Ative o sininho e não perca as novidades e lançamentos do Na Tela. Se você quiser ver o que o pessoal de casa comentou a respeito do vídeo anterior, com o último episódio que a gente viu desta temporada, fiquem até o final. A partir daqui eu vou fazer uma análise mais geral, mais aberta, que vai incluir spoilers, então estejam avisados. Só por via das dúvidas, o episódio começa recapitulando tudo a respeito da subtrama que envolve a tal da navinha, que vai chegar a contar a historinha desse episódio aqui. E contrariando qualquer teoria que a gente possa ter pintado falando aqui no programa ou em outros canais por aí, a coisa acabou ficando mesmo por conta da dor de cotovelo do Nick Locarno, que não engoliu até hoje o que aconteceu com ele lá na época da academia. Se você não sabe do que eu estou falando, eu expliquei tudo bonitinho no vídeo anterior, vou deixar aqui no card, é só dar uma conferida que lá eu explico o que você precisa saber. De qualquer forma, a gente vê nessa historinha aqui que tudo está acontecendo porque ele está tentando recrutar pessoas que não se sentem plenas em suas carreiras, fazendo um festival de subalternos virem ao poder. A gente chega a ver até um flashback contando coisas a respeito do que aconteceu 13 anos atrás, um pouco antes inclusive do que acontece no tal episódio que introduz esse personagem, onde a gente vê até uma versão mais nerd, que a gente nem sabia que existia, da Mariner, quando ela ainda era, inclusive, uma mocinha estudiosa. E a gente descobre que a tal navinha misteriosa foi projetada por ele, o que pra mim não fez o menor sentido. Não que nessa época não existam recursos, mas eles nunca deixaram claro que esses recursos estavam disponíveis para ele, e principalmente não sozinho. E se ele tem uma equipe que possa ajudar ele a alcançar tal feito, onde é que essa equipe tá, que não foi apresentada até agora? Então, depois do que acontece no final do episódio anterior, quando ele abduz a Mariner e leva pra navinha, a Capitã Freeman e o Almirante Alonso, que são mamãe e papai da Mariner, ficam muito preocupados, querendo evidentemente fazer alguma coisa a respeito, mas eles sabem que o almirantado está se sentindo com as mãos atadas, já que esses feitos acabaram acontecendo por causa das tripulações de naves que não são da frota, em uma espécie de golpe que não derramou sangue. Então, pelas características da coisa, eles meio que não podem fazer muito a respeito. E lá está o Locarno abrindo comunicações para qualquer um que queira lhe dar ouvidos, convidando todo e qualquer subalterno de naves espalhadas por aí a virem fazer parte de algo maior, de uma unidade onde todos vão ser tratados como iguais, a tal da Frota Nova, não confundir com Nova Frota BR. Eu realmente espero que a Paramount não resolva pegar no pé dos fã-clubes brasileiros dessa vez. E não é que com ele na tela a galera percebe que ele é a cara do Tom Paris? Ele elegeu o sistema estelar Detrion como base e forrou tudo com um tremendo de um campo de forças forte pra caramba. E lembra do mini dispositivo Gênesis? Pois é, ele usa esse aí pra ameaçar qualquer um que resolva se meter a besta. E quem é que vai se meter a besta? A Mariner, é claro. Agora, a Capitã Freeman não tá lá muito inclinada
a tomar uma ordem de deixa quieto, não faça nada quando a filha dela está em perigo. É óbvio que ela vai querer fazer alguma coisa. Mas, sabendo que ela vai contra as ordens e de um jeito ou de outro vai acabar enfrentando lá uma corte marcial, ela abre comunicações com todo mundo na Cerritos, deixando claro, eu vou fazer isso aqui. Ninguém é obrigado a vir comigo. Quem quiser sair, a hora é essa. E é óbvio que todo mundo quer ir com ela. Então aí basicamente a gente divide a trama com a capitã tentando furar o campo de força e entrar, e a Mariner tentando ganhar tempo. Já que a capitã, para conseguir fazer isso, precisa aí conseguir recursos, que ela não vai conseguir com a frota, porque é uma missão que foi proibida, não é sancionada. Para conseguir isso, ela vai precisar conseguir recursos com alguém que seja bastante influente. No caso, a Tendi. Enquanto isso, a gente vê a Mariner tentando se esquivar, correndo com o tal torpedo Gênesis de um lado para o outro, fazendo o possível para ganhar tempo antes do Locarno e a patotinha dele colocarem as mãozinhas deles nela. Então, como eu estou dizendo, tudo aqui foi feito muito sob medida para ser cheio de frases de efeito, cenas de ação, afinal... É o último episódio da temporada, não tem outro momento. O momento de brilhar é esse aqui. Mas nem tudo são flores. Eu, como espectador, queria só conseguir assistir, me divertir com tudo que é entregue pra mim, mas usando um pouquinho do meu senso crítico, às vezes as coisas geram confusão suficiente para eu me sentir um pouquinho incomodado, fazendo perguntas que a essa altura do campeonato não deveriam estar lá, ou pelo menos não deveriam ser desconfortáveis. Como, por exemplo, como é que o tal do Locarno, que apesar de ser um bom piloto, nunca foi colocado como sendo um cara bom de engenharia e ciências em geral, conseguiu projetar uma nave que age de forma tão avançada quanto essa, já que ela consegue demonstrar a capacidade de inclusive incapacitar os sistemas de defesa de outras naves muito avançadas das civilizações vizinhas, que são grandes potências. Também tem o lance de como é que ele conseguiu colocar as mãos dele em cima de um escudo que embala um sistema estelar inteiro. Para quem acompanha aqui o canal, acabou vendo que eu soltei algumas teorias, inclusive compartilhada por alguns dos telanautas, de que talvez essa navinha tivesse alguma influência por ter vindo do futuro e, portanto, pareceria que a tecnologia dela é capaz de fazer o que faz por ser mais avançada. O que seria uma boa explicação, poderia inclusive ter a ver com a Guerra Fria temporal, mas não foi o caso. O que por si só não ter acontecido não é o problema. O problema é que, como não vieram as explicações que entrariam no lugar de forma satisfatória, a coisa ficou menos legal para mim. Aproveitando que decorou os códigos da mãe, a Mariner acaba conseguindo roubar o Steam Runner da frota, que tinha sido capturado pelo pessoal da frota Nova, a USS Pássaro, que está lá em homenagem ao artista digital Fábio Pássaro, que fez uma série de contribuições para Star Trek, inclusive para a linha de modelos de naves estelares da Eagle Moss, agora extintas. Pássaro faleceu em 2022 aos 52 anos e o número de registro da nave é o seu aniversário, 26 de maio de 1970. Então, enquanto foge, ela é obrigada a se manter dentro do tal campo de força, já que ele faz com que as pessoas que estão fora fiquem fora, mas também mantém quem está dentro do lado de dentro. Sem muita opção, sendo obrigada a receber ajuda da Oriana Tendi, lá vão eles para Orion, onde depois de muita conversa, muito papo entre a Tendi e a irmã dela, elas acabam chegando na conclusão de que não tem conclusão. Elas conversam e a Tendi é obrigada a pedir por troca por meio de combate, onde a Dearica acaba nomeando uma campeã que é uma mulher tipo muralha, gigantona, grandona, agressiva, super poderosa. E na hora de escolher quem vai lutar como campeã da Tendi, ela escolhe, dentre todos os que estão ali, sangue no olho, mostrando seus músculos e tudo mais, o franzino e abobalhado Dr. Miglimu. Como a gente sabe que a Tendi é muito inteligente, é provável que ela tenha um plano. E que plano é esse? Ela estudou com a tal mulher gigantona, grandona, super esmagativa e sabe que a mulher é alérgica. Então ela pede pro doutor oriçar as penas dele, o que faz com que a mulher passe mal de verdade. Então, quando tudo deveria estar ganho para eles, a mulher acaba desmaiando, mas justamente em cima do pobre doutor, o que faz com que ela receba a vitória de um jeito ou de outro.
É aí que, como cartada final, a Tendi é obrigada a se oferecer, já que ela é mais importante do que a Cerritos, que tinha sido apostada, caso a gigantona ganhasse e tal. Já que ela é a senhora das constelações do inverno e muito influente, sendo muito importante para a casa delas. E aí, o que acaba sendo combinado é a Dierica vai sim arrumar lá uma nave super cabulosa que eles vão poder usar para fazer a tentativa deles, com a condição de que a Tendi volte para casa, independentemente do resultado, vencendo ou perdendo, o que é uma pena. Puxa. É claro que enquanto isso a Mariner vai se virando como pode. Mas o tal Destroyer que foi oferecido tá um verdadeiro bagaço. Quando a galera vai lá ver se consegue colocar ele na ativa para poder ajudar eles na missão e no intento deles, eles percebem que colocar o negócio ligado e se movendo vai ser um baita de um trabalhão. O que foi um tremendo de um jogo sujo por parte da irmã da Tendi. E aí, de um jeito ou de outro, depois de alguns gracejos e muita piadinha, é claro, eles conseguem arranjar um plano que vai fazer com que a coisa ajude de uma forma ou de outra no fim das contas, o que para um plano como o deles fica bacana pelo impacto visual, pela emoção, mas que não faz tanto sentido se você analisar com calma. Eu explico o porquê. Primeiro tem a distância do lugar onde eles vão buscar o tal Destroyer e o local onde o Locarno se encontra com a sua frotinha. Outra coisa é a massa gigantesca de uma nave desse tamanho, que para ser rebocada por uma nave como a Cerritos, já é algo que não me convence muito não. Porque quando a gente vê coisas similares acontecendo na franquia, normalmente não é uma nave só fazendo a coisa acontecer. É um monte de naves agindo de forma coordenada, dentro de um plano que foi traçado com semanas de antecedência. Mas aqui eles meio que têm que fazer a coisa funcionar de uma hora para outra, e ainda que eu comprasse que eles conseguiriam fazer um troço desses, ainda tem o fator do tempo, que eu acredito que se eles conseguissem, não seria no período em que eles começam a tentar, até a hora que eles de fato conseguem enfiar essa nave em forma de ariete no tal escudo do Locarno. Ou seja, diverte, mas não convence. E enquanto a Mariner segue tentando ganhar tempo, o que ela pode fazer é ir soltando as frasezinhas dela para ir desestabilizando internamente o como um vê o outro e age com o outro, tentando forçar o lado psicológico da galera ali, meio naquelas de não acredito que você está deixando o Locarno mandar em você, quando a galera mostra que meio que tudo faz parte do plano, e aí você se pergunta, será que isso que ela está fazendo vai dar certo? Até que em dado momento ela mete o louco e quando o Locarno não gosta, começa de fato a mandar ordens para os outros, aí o que ela tinha falado faz todo sentido para eles e passa a funcionar. Ou seja, a Mariner sabe sim zoar o plantão em relação a deixar alguém nervoso, irado e desconcentrado. Aí ela acaba fugindo para dentro da nebulosa e é aí que a gente vê eles mais uma vez arranjando um jeito de chupinhar a sensação da cena do Aira de Khan, com as naves lá meio naquela pegada de submarino tentando se encontrar. O que a essa altura da franquia já está ficando bem batido. E aí, sem ter muito mais o que fazer, ela continua no que está dando certo até então, que é continuar falando umas verdades na cara do figura para dar aquela desestabilizada, já que ela não tem muita escolha e enquanto ela vai fazendo isso, pelo menos ela vai atrasando o cara. O que acaba dando tempo da Cerritos, que está trazendo o tal Destroyer Oriano, furarem, pelo menos por tempo suficiente para Dona Capitã Freeman entrar lá dentro com o iate da Capitã. Dá até tempo do Boiler servir como uma espécie de capitão interino. E não é que o cara, de uma forma ou de outra, acaba mandando bem? E aí então, a galerinha que tá meio que trabalhando ali em conluio com o Locarno começa a ficar com uma cara de que tá desconfortável dentro das calças. Porque numa situação dessas, vamos lembrar, eles sempre estiveram acostumados a serem subalternos. E agora que a situação está chamando a responsabilidade, eles não sabem de fato o que fazer e acabam entrando em pânico. Então isso acaba deixando ele por conta própria e para ela o que resta fazer é ativar o Torpedo Gênesis. E lasqueira! Eu achei bastante curioso que a equipe de produção tenha escolhido seguir por esse caminho com o personagem do Locarno,
Porque de fato lá atrás naquele episódio ele chega até a mostrar que sim, fez lá uma atitude, teve toda uma série de escolhas que não foram bacanas, mas ele acaba seguindo junto com um lado mais honrado de proteger o grupo, a equipe dele, mostrando que talvez ele tivesse sim alguma espécie de salvação. Mas como os caras acabaram usando esse esquema para o personagem do Tom Paris, que meio que mudou de nome, mas para qualquer um que tem 2 olhos é uma continuação direta desse personagem aqui, dessa vez eles parecem que quiseram dar um passo atrás e usar ele como vilão de fato, alguém que não dava para se emendar muito não. E nessa altura aqui, todo o papo, todas as tentativas da Mariner de falar vem comigo, se deu uma nova chance, vamos lá, parece que vai fadado ao fracasso, não vai rolar. E quando a gente vai ver é meio tarde. No último segundo a capitã teletransporta a filhota para longe e quando o cara vai tentar desativar o torpedo, ele descobre que para desativar a bombinha Gênesis ele tinha que pagar 2 barras de Latinum. Malditas bombas Ferengi. E aí, mais uma vez, dando aquela última chupinhada em Aira de Khan, a gente vê aquela cena do efeito Gênesis, meio que juntando toda a matéria da nebulosa e dessa vez, inclusive usando a matéria genética do próprio Locarno, o que faz com que aquilo se torne um planeta, dessa vez estável, que acaba sendo chamado, olha aí, de Locarno. Planeta esse que a frota aparentemente resolveu reservar, eventualmente, para um dia usar para colocar refugiados. Fazendo dessa forma com que o Nick Bandidinho Locarno tenha um legado positivo no fim. É claro que nesse ponto você deve estar se perguntando, então, a capitã desobedeceu ordens de forma forte, não vai acontecer nada com ela? O almirantado não está lá muito feliz nem satisfeito, mas já que ela conseguiu resolver de forma satisfatória a situação e ainda abriu conversações com a galerinha de Orion, eles vão deixar passar essa aí. É claro que a galera tá feliz de ter a Mariner de volta, mas o episódio ainda vai acabar em uma nota triste. A gente vê a Mariner ali comentando que ela vai deixar de lado esse negócio de ser meio autodestrutiva, porque parece que depois de todos os eventos aí que ela viveu nesse último ano, ela conseguiu resolver algumas coisas internas e tirou algumas dores do peito. A gente também tem a T'Lyn escolhendo ficar com essa galera, deixando de lado aquela ideia de voltar para a frota vulcana. Mas de qualquer forma, lembra da Tendi? Ela ainda tem que ir embora, de um jeito ou de outro. E é claro que, para surpresa de ninguém, antes de ir embora, quem ganha o abraço super carinhoso e apertado é o Rutherford, que não vai ficar bem depois da partida da amiga, com certeza. A última ceninha ficou um climinha ali meio de fazer com que a gente tenha uma promessa de que a coisa vá se resolver depois, mas se por algum motivo eles acabarem precisando justificar isso aqui como final de série e não apenas de temporada, meio que funcionaria também, mais pelo clima do que pela amarração de fim de história de um jeito ou de outro. Foi um episódio super divertido, mas não teve o estofo lógico todo que eu esperava que tivesse. Por exemplo, aquele papo todo que foi citado episódios atrás, de alguém estar indo atrás de ex-oficiais da frota, como a 7 de 9, a doutora Beverly Crusher, o Thomas Riker e o Locarno, acabou não fechando de uma forma que fez sentido nenhum para mim. Qual era a importância daquilo, como aquilo se liga com o resto da temporada e como é que eles conseguiram a tal informação de que o Locarno estar sendo procurado tinha alguma coisa a ver com a tal da navinha? Realmente não sei. E vocês, o que acharam? Comentem, vou gostar de ver os comentários de vocês e respondo eles aqui mesmo. E nós chegamos então finalmente no momento dos telanautas, onde os espectadores de casa comentam as coisinhas do episódio anterior, onde o Tássio Andrade agradece. Caramba, muito obrigado mesmo por explicar que o Locarno e o Tom Paris seriam em teoria o mesmo personagem. Apesar de já ter visto TNG umas 4 vezes pelo menos, uma de minhas séries conforto, nunca percebi que seria o mesmo personagem. Pelo Locarno, ao meu ver, ser um personagem meio esquecível. O bom de Star Trek é que são tantos episódios, tantas histórias, etc., que mesmo após vários anos, ver várias vezes o mesmo episódio ou série, acabamos descobrindo algo que deixamos passar. Um forte abraço e uma ótima semana. Tássio é verdade. A pessoa pode ser um grande trekker há muito tempo, ter visto tudo várias vezes, mas sempre tem algum detalhe lá que acabou passando batido, porque a coisa é intrincada, de verdade.
E o Bruno Chassotlago comenta: ao que tudo indica, o Proto Tom Paris é o grande vilão dessa temporada, apesar de que ainda pode rolar um plot twist carpado e ele ser só mais um dos sequestrados, ou pode estar trabalhando para alguém. Afinal, eu não duvido das habilidades do Nico para pilotar a navinha. Agora, construir já são outros 500. Bruno, exatamente. Na série Voyager, a gente viu o Tom e o Kim trabalhando juntos para fazerem a Delta Flyer. Mas lá eles tinham recursos para poder sintetizar as coisas, tempo e tudo mais, num ambiente calmo, com outras pessoas que podiam ajudar sempre que eles precisavam ou tivessem dúvidas para alguma coisa que fosse mais de engenharia e tudo mais. E ainda assim, a nave que eles fazem, por mais que ajude bastante, é muito mais modesta do que essa aqui que a gente vê sendo proposta. Mesmo num lugar, numa época onde a gente vê que as coisas são feitas sem necessariamente o emprego de dinheiro, o que aliviaria bastante o lance da gente se perguntar de onde ele tirou o financiamento para isso. De qualquer forma, conseguir montar algo dessa natureza na surdina, sem que isso tivesse chegado nas autoridades, nos serviços de inteligência e tudo mais, com as características que essa nave tem e o grau de tecnologia que ela apresenta, realmente me pareceu algo que para alguém que tinha as características do Locarno, pareceu bastante deslocado. Não é que não possa ser verdade, é que é só um pouco mais difícil de engolir com a quantidade de informações que eles deram mesmo. E você estava certo, ele era o vilãozão, que acabou virando um planetinha. Muito bem, galera, é isso aí. Terminamos a 4ª temporada de Lower Decks e eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Fiquem ligados no canal na tela, porque tem muito mais coisa chegando. Eu vou deixar vocês com 2 sugestões de vídeo para seguir curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.